Como é maravilhoso, né, os conselhos, quando a gente recebe um bom conselho, não sei se já passou por alguma situação assim, que não sabe o que fazer, não sabe como resolver determinada situação, daqui a pouco chega alguém, lhe dá um conselho ali, parece que a coisa, né, se abre diante dos teus olhos, parece que aquilo que parecia impossível se torna então fácil, né? E como é bom, e a Bíblia fala muito a respeito disso, da importância então dos conselhos. Agora, se o conselho de alguém já é bom e pode nos ajudar muito, quanto mais os conselhos da palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esses conselhos valiosos da palavra do Senhor. Lhe convido a ficar com a gente. Graças a Deus, né? Nossa meditação de hoje, ela está em Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 5 e 6, que nos ensina o seguinte: vocês inexperientes, procurem entender a prudência, vocês tolos, a verdadeira compreensão. Ouçam, porque os meus conselhos são valiosos e muito importantes, e todos eles são verdadeiros e justos. Olha só o que a palavra de Deus está aqui nos ensinando, né? Que os conselhos da palavra de Deus, eles são muito importantes e eles são valiosos. Como eu dizia há pouco, né? Como é bom quando alguém nos dá um conselho, né? E a gente começa a enxergar aquela situação com outros olhos, de uma outra maneira, e aquilo então muitas vezes aquele problema que parecia impossível de ser solucionado se torna algumas vezes até fácil de resolver, porque você recebeu um conselho. Agora a Bíblia diz que o conselho do Senhor, da palavra de Deus, eles são valiosos e eles são muito importantes. Nós jamais podemos desprezar aquilo que a palavra de Deus diz. Triste é para o homem quando ele sabe o que a palavra de Deus diz, mas decide fazer o oposto, decide fazer o contrário. Triste é para o homem quando ele se depara diante de uma situação que para ele não tem solução e ele não vai para a palavra, e ele não vai para Deus. Senhor, o que eu devo fazer nessa situação? Senhor, qual que é a direção que o Senhor tem para a minha vida? Quando nós agimos dessa maneira, quando o nosso conselheiro é o Senhor, quando o nosso conselheiro é a palavra, é o Espírito Santo de Deus, então com certeza as coisas vão se tornar muito mais fáceis na nossa vida, que possamos ter essa verdade no nosso coração, que os conselhos do Senhor são valiosos, são valiosíssimos, são muito importantes, podem mudar completamente a nossa vida, podem tornar a nossa vida muito mais fácil. E a Bíblia diz: e todos eles são verdadeiros e justos. Não tem um conselho que venha do Senhor Deus que não carregue consigo, então, essas duas características. Ele é verdadeiro e ele é justo. Nós podemos, então, obedecer os conselhos da palavra de Deus sem um menor ali desconfiança, né? Eu lembro que uma ocasião eu pregava uma mensagem com o título O Deus acima de qualquer suspeita. E assim é o nosso Deus, de tal forma que quando a palavra de Deus diz algo para mim e para você, nós podemos seguir aquilo que a palavra de Deus diz sem nenhum medo. Ah, mas será que isso é o melhor para mim? Com certeza, porque todos os conselhos da palavra de Deus, além de serem valiosos, além de serem muito importantes, eles são verdadeiros e eles são justos. Por que que deixaríamos então de seguir esse conselho, né? Tem uma outra vertente que diz assim: ah, se conselho fosse bom, não era de graça, né? Tem conselhos que realmente não são bons e não nos ajudam em nada, mas os da palavra de Deus, os do Senhor, são valiosos, são muito importantes, são verdadeiros e são justos. Esses, com certeza, nós podemos seguir e vai nos levar ao sucesso. E eu oro hoje por você, para que você venha sempre seguir os conselhos da palavra de Deus, em nome de Jesus. Se for possível, então feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. É momento de oração.
Pai, em tua presença nós nos colocamos e nos ajude, Pai, a sempre, em todas as situações, seguirmos os conselhos, Pai, da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ah, pois eles são valiosos, muito importantes, eles são verdadeiros, eles são justos, ó Pai, e que possamos sempre dar ouvidos a eles e viver aquilo que a tua palavra diz. Pai, e assim a nossa vida vai se tornando mais fácil, mais simples, Pai. Assim, meu Deus, aquilo que parecia difícil, impossível, meu Deus, nós encontramos a solução. Então nos dê dessa sabedoria, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluias, que possamos viver essa palavra de Deus e sempre dar ouvidos aos conselhos do Senhor. Desejo a todos um excelente dia na presença de Deus. Um forte abraço. Tchau.